É por isso que uma maior ilusão contemporânea é a ideia da educação genérica de boa qualidade para todo mundo, o que é rigorosamente impossível. O que há, portanto, um simulacro de educação, uma espécie de pastiche, em que uma enorme quantidade de dinheiro é gasto por pessoas que se dizem professores e que fazem lá uma espécie de teatro, uma pantomima, para tentar educar crianças que não aprendem nada. Depois de 8 anos sequestradas de casa 5 horas por dia, elas têm um grau de habilidade prática absolutamente ridículo, não tem alfabetização nenhuma na prática. E isso é assim porque nós inventamos essa ilusão de achar que é possível fazer educação coletiva para todo mundo com a mesma qualidade. Não dá para fazer, é impossível materialmente. Portanto, quando nós abandonamos a ideia de que educação deveria ser uma obra da elite dos professores para a elite dos alunos, e essencialmente duas elites desejosas de educarem, de serem educadas, nós criamos essa pantomima chamada escola, que é uma mentira imensa. A escola pública no Brasil, por exemplo, é apenas um negócio que existe para provar, para tentar contrapor-se a tese de que ela não existe. Né? Mas o que é a escola pública no Brasil? Um negócio que existe apenas para provar a tese de que ela não existe. Porque na prática é o maior desperdício que você possa imaginar de dinheiro, de esforço, que é inimaginável. Porque na prática tem só uma parcela dos professores capazes de ensinar de verdade e tem só uma parcela dos alunos capazes de estudar e aprender de verdade. E se nós fizéssemos muito bom trabalho na junção desses dois grupos, nós resolveríamos o problema da educação, porque, na prática, o brasileiro médio não quer estudar 8 anos para ser assessorista, porque ele quer ser assessorista agora. Mesmo porque, para ser assessorista, não tem que ter educação nenhuma. Tem, e aí, o que nós inventamos essa mistificação da educação? Porque, como no Brasil tem, quer dizer, eu sempre faço essa conta, né? Quando o Brasil ganhou a Copa de 70, assim, os mais veteranos já estavam vivos. Nessa época, o Brasil tinha 90 milhões em ação. Hoje tem 180. Quer dizer, que nasceram 90 não, nasceu muito mais, porque muita gente morreu e foi substituída. Então, deve ter nascido no Brasil desde então 120 milhões de pessoas novas, da década de 70 para cá, da Copa de 70. Bom, essa gente tem que idade? São 38 anos. Dividido por 2 dá menos de 20. Mas eles têm mais de 20, na média, porque a taxa de natalidade foi diminuindo, de modo que eles têm mais gente com mais de 20 do que com menos de 20. Então, imagine que essa turma toda tem 20 e poucos anos. São em média, né? Em média. A média desses 120 milhões é de 20 e poucos anos. Essa gente precisa de emprego. Como não tem emprego para todo mundo, o que faz o sujeito do Departamento de Recursos Humanos da empresa? Ele cria uma espécie de corrida de obstáculos, que se ele colocar lá, cargo de assessorista, não há qualificação necessária, faz uma fila que demora 120 milhões de pessoas na fila, vai demorar 20 anos para estudar o currículo de todo mundo. O que ele faz? Então ele diz assim, não, tem de ter segundo grau. Que assim diminui a quantidade de gente que vai pedir o emprego. Aí, se for muita gente ainda, ele põe assim, não, tem que ter curso superior de administração. Carteira de motorista. Senão não pode ser assessorista. Está de um veículo. Se tiver muita gente para ser de motorista, ele põe assim, pós-graduação. Se tiver, falar inglês, porque pode ter um americano dentro do elevador. Vocês compreenderam que, somando com o fenômeno populacional e mais a absoluta incompreensão do conceito de educação, nós criamos essa absoluta cretinice chamada educação pública do Brasil, que é um sistema de aprisionamento de crianças, uma espécie de estacionamento gigantesco, em que você põe aquelas crianças lá presas apenas para fingir que elas estão aprendendo alguma coisa, quando na verdade é absolutamente muito tudo. E não tem nenhum sentido. Gastamos para isso 25% do orçamento, porque por lei temos que gastar 25%, pelo menos nos estados e municípios. Né? O governo federal gasta mais com o ensino superior. Parece a vocês que tem alguma coisa errada nesse negócio? Bom, a concepção geral desse assunto, que é o que gera todo o problema, é essa aí. A ideia de que é possível democratizar tudo, como na verdade não é.
Porque algumas coisas só são possíveis para quem está em um determinado grau de maturidade